Boa noite, pessoal. Eu me chamo Arthur. Eu me chamo Rafael. E hoje, nessa segunda-feira, estamos aqui com mais um VP Team Podcast. E hoje a gente está aqui com a ilustre presença da Fernanda. Ela é da ADVEC, da ASED, do pastor Silas Malafaia, lá na Penha. Então, Fernanda, a primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é a Fernanda? Bom, primeiro quero agradecer o convite. É um privilégio estar aqui com vocês. E vamos lá. A Fernanda é uma jovem cristã que trabalha na igreja, ama estar na igreja, ama ler a palavra. E eu tenho um Instagram devocional e eu incentivo adolescentes, mulheres a serem constantes no devocional. Eu falo sobre a importância de você fazer um devocional, sobre a importância de você ter um relacionamento com Deus. E eu sou, assim, uma jovem, mas eu já trabalho com mulheres na minha igreja. Eu amo ler a palavra, amo trabalhar na igreja. E essa sou eu. Aqui, rapidinho, já vai compartilhando o link desse vídeo, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você ficar ligado, não só neste, mas nos próximos podcasts que estão por vir. Então, Fernanda, você sempre foi cristã? Sim, sempre fui cristã. Eu sou filha de pastores e eu nasci em um lar cristão, sempre indo para a igreja, sempre ali... Assim, nem que eu fosse para uma vigília e estivesse dormindo, mas eu estava na igreja. Então, eu cresci ouvindo a palavra, aprendendo sobre a importância de você estar firmado com Jesus. Então, sempre fui cristã, graças a Deus. Amém. É muito bom estar sendo sempre ensinado, assim, desde pequenininho, já seguindo os passos do Senhor. Então, já aproveitando que você foi criada na igreja, como é que foi a sua adolescência na igreja? Você talvez tivesse amigos que não eram da igreja. Como é que era a sua interação com eles, com os seus amigos da igreja? Então, minha adolescência, eu trabalhava no departamento de adolescentes da minha igreja. Trabalhei na minha igreja. A gente tem um departamento de adolescentes, mas dentro do departamento de adolescentes tem galeras, né, que são chamadas. E eu trabalhava no X9, que era o pessoal... É um nome bem engraçado. Mas era o pessoal que recebia outros adolescentes na porta. A gente ligava para os adolescentes para chamar para os cultos, para convidar para eles estarem ali, para falar da programação, para perguntar como eles estavam. E depois do X9, eu trabalhei no Alcance, que era a galera do evangelismo. E ano passado, eu comecei a trabalhar no departamento de mulheres. Então, assim, eu tive uma adolescência, desde sempre, trabalhando na igreja, trabalhando para o Senhor. E como você perguntou, sempre com amizades da igreja, mas com amizades de fora. E como que eu lidava? A gente, adolescente, que tem amizades, que é da igreja, mas que tem amizades de fora, uma coisa muito importante é que a gente não pode se deixar ser influenciados por esses amigos de fora da igreja. A gente precisa influenciar essas pessoas. A gente pode ter contato, sim, ter uma amizade, sair para passear, mas a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos que a gente recebe deles. E a gente precisa aconselhá-los, a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz quando está com eles, porque não é porque eles são do mundo e fazem uma coisa errada, que a gente deve ir fazer. A gente precisa ter um posicionamento, porque nós somos cristãos e precisamos agir como verdadeiros cristãos em todo lugar. Você pode, sim, ter amigos que são de fora da igreja, mas precisa saber como lidar com eles, o que você vai falar, porque eles precisam te ver como um adolescente cristão. Eles não podem falar: "Ih, meu amigo vai para a igreja, mas não é crente, não. E ele faz isso, isso". Não. Eles precisam falar: "Nossa, meu amigo, ele tem conselhos que eu não sei de onde vem. Ele tem uma sabedoria, é Jesus. Quem está no mundo não vai entender. Mas quem está dentro da igreja sabe que a sabedoria, os conselhos que a gente tem são baseados na palavra".
Então, esses amigos precisam enxergar na gente alguém que eles possam contar e falar: nossa, eu conheço alguns crentes que podem até não serem estar só na igreja, mas não ter atitudes de verdadeiros cristãos. Mas eu tenho aquele meu amigo, aquela minha amiga que age como um verdadeiro cristão. E eu vejo neles algo diferente. E até esses amigos nos vendo, eles vão ter um interesse, eles vão falar: nossa, eles têm algo que é muito diferente de todos os meus amigos. O que será que é? E é Jesus. E, através disso, também a gente vai pregar o evangelho com as nossas atitudes, com os nossos amigos da igreja, a gente vai mostrar o nosso exemplo. Você já teve curiosidade, sabe, experimentar alguma coisa do mundo? Não, nunca tive, porque, assim, a minha base sempre foi uma base cristã. Meus pais pastores, eu ali na igreja, e eu sempre tive a certeza que Jesus é a única coisa que pode trazer alegria. Porque eu sempre tive, meus pais sempre me mostraram como é, assim, a verdade por trás do mundo, mas não a verdade que eles querem mostrar para os adolescentes, que é só diversão, não, mas a verdade real, que é perigoso, que leva para o inferno. Minha mãe e meu pai sempre falaram: se você fizer isso, é pecado. Eles sempre foram muito claros com isso. Então, eu nunca falei: ai, quero ser do mundo, não, porque eu sempre tive minha fé através de uma base, e eu sempre tive a certeza que só Jesus poderia me trazer a alegria. Bom, isso é muito importante para todo jovem, todo adolescente da igreja, né, manter os seus princípios. Acho que todo mundo tem gente que tem um amigo assim de fora da igreja e essa pessoa acaba deixando se abalar, deixa a fé se abalar e acaba fazendo coisas do mundo que às vezes essa pessoa se arrepende, às vezes não. Então, eu acho muito importante a gente manter os nossos princípios. Sim, e nós precisamos ser luz no mundo. Sim, né? sim. A palavra fala isso. Então, a gente tem que estar sempre buscando ser exemplo. Às vezes, a gente não vai falar nada, mas as nossas atitudes vão transmitir o evangelho. Sim, sim. Às vezes, o nosso amigo ele tem que enxergar o Senhor na gente. Ele tem que falar: caramba, essa pessoa... Às vezes a pessoa nem te conhece, mas fala: caramba, é da igreja. Entendeu? Então, Fernanda, eu estava querendo perguntar para você: o que é o devocional? Como que uma pessoa assim que não sabe, como é que essa pessoa pode fazer o devocional dela? Bom, o devocional é um momento que você separa para se relacionar com o Senhor, para se dedicar para o Senhor, para separar um tempo ao Senhor. E é através do devocional que a gente constrói um relacionamento com Deus. E como fazer um devocional? Como que a gente faz? Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai louvar o Senhor em um lugar que só esteja você e o Senhor. Porque não adianta você, às vezes, tem muitos amigos, pessoas da igreja que fazem isso. Ah, pessoal, vamos juntar todo mundo? Vamos ler a Bíblia? Ok, isso é muito legal. Mas o devocional é seu momento exclusivo com Deus. É só você e Deus. A palavra fala: vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, é no secreto. É só você e o Senhor. Às vezes, você vai ler a Bíblia com seu grupo de amigos, o Senhor vai se manifestar, mas não é a mesma coisa que você estar ali sozinho e fazer seu devocional, porque o Senhor quer falar coisas específicas com cada um. E ele só vai... Isso! Né? E ele só vai falar no secreto. Ele só vai falar quando estiver só você e ele. E quando você estiver dedicando totalmente o seu tempo, sem nenhuma interrupção. Gente, não adianta eu pegar aqui, ler a Bíblia e pegar o celular, aí toca, aí eu vou assim... Ah, lê a notificação aqui que é. Gente, não adianta. É um momento único, exclusivo. Deixa o celular de lado, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar, se encher do Espírito Santo, vai louvar. E isso é o devocional. Bem explicado. Bom, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm com o devocional é a constância. Às vezes a pessoa tem um dia cansativo e não mantém aquela constância, e eu acho que isso interfere muito no psicológico da pessoa. Você já teve essa constância? Que conselhos você teria para alguém que tem essa constância?
essa inconstância, no caso, para essa pessoa ter constância? Então, uma das maiores dificuldades que principalmente os adolescentes têm hoje em dia é ter constância no devocional. Antes da constância, vem uma coisa: as desculpas que a gente dá na hora de fazer o devocional. Às vezes, a gente vai falar, ai, não tenho tempo. Ué, mas você não tem tempo para ficar 1 hora no Instagram? Você não tem tempo para jogar, para sair para o shopping com as amigas, ir para o cinema e jogar futebol? Por que você não tem tempo para Deus? É muito essa desculpa, ai, não tenho tempo. Mas o seu dia, você não tem tempo para tantas coisas, por que você não pode tirar 1 hora, 1 hora e meia do seu dia para buscar ao Senhor? O dia tem 24 horas e é isso que Satanás quer, encher a nossa mente de coisas e fazer com que a gente se desvie do foco, se desvie do que é realmente necessário na nossa vida, que é buscar esse relacionamento com o Senhor. E outra desculpa que eu vejo muitas pessoas darem é a falta de exemplo. Ah, na minha casa eu não tive família cristã, meu tio que me criou, minha tia, meus pais não eram cristãos, então nunca tive esse exemplo, essa falta de exemplo, como você, Fernando. Já ouvi isso. Mas, se você não teve o exemplo, então seja o exemplo. Comece por você, para você fazer a diferença na sua casa e na sua geração. Não use desculpas para te afastarem do seu relacionamento com Deus. E a última desculpa principal que eu vou falar é uma coisa que também se ouve muito dentro da igreja, até de adultos. Eu não entendo a versão da Bíblia. Deus não fala comigo através dessa versão. Mas você já reparou que essa pessoa que dá essa desculpa não para ali para analisar o versículo? Eu vou ler, reler. Não, a pessoa quer ler assim, rápido, correndo, de uma vez e entender. Gente, não é assim. Qualquer versão que você vá ler, se você ler correndo rápido, você não vai entender. Então, primeiro, você precisa ler com calma, ler com atenção e querer entender. Tem uma diferença muito grande entre ler à toa e ler querendo entender, querendo aprender. Então, se você tem uma versão mais complicada da Bíblia, assim, que você acha mais complicada e não pode comprar outra, então pare para analisar. Hoje a gente tem tantos sites, aplicativos de Bíblias de estudo, de comentários que podem te auxiliar nessa caminhada. E se você pode adquirir uma Bíblia de outra versão, adquira, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Aí agora nós vamos para o tópico da constância. Eu precisava falar das desculpas que as pessoas dão para a gente chegar nesse ponto da constância. O que é constância? Constância significa persistência, assiduidade. E hoje você pode estar assistindo nessa segunda-feira esse podcast e falar: Fê, eu não consigo ter constância. Eu sempre começo a fazer o meu devocional e eu paro. Eu não consigo continuar. E, para você ter constância, em qualquer coisa na sua vida, aquilo precisa ser um hábito. Você precisa criar uma prática. E com o devocional, não é diferente. Você não chega assim um dia, eu vou ler um livro inteiro da Bíblia. Não, não é assim. É aos poucos. Um dia, eu, Fernanda, lia 10 capítulos da Bíblia, mas ficava uma semana sem ler um versículo. Não dá. Então, você precisa criar essa constância aos poucos. Hoje eu vou sentar aqui 15 minutos. Vou orar, vou louvar, vou ler um capítulo de um livro da Bíblia. Hoje eu vou 30 minutos. E vai aumentando esse tempo, vai criando essa constância. Porque a gente alimenta o nosso corpo físico diariamente. Se a gente não se alimenta, com o longo do tempo, muitos dias sem se alimentar, você pode ficar com uma doença, você pode até morrer se ficar dias sem se alimentar. E com o nosso espiritual não é diferente. A gente precisa se alimentar da palavra diariamente, porque a gente vai enfraquecendo e vai morrendo espiritualmente. Não adianta nada ser ativo na igreja, trabalhar e não ter um relacionamento com o Senhor. Porque
por fora você está ali, trabalhando, firme na igreja, indo ao culto todo dia, mas por dentro você está morto espiritualmente. Por dentro você não tem uma base. Acho que uma dificuldade que muitos adolescentes têm hoje em dia é não ver Jesus como um amigo. E um amigo, para a gente ter um amigo mesmo, a gente tem que estar ali sempre junto com esse amigo. Sempre. Se eu falo com uma pessoa hoje, aí só vou falar com essa pessoa na semana que vem, daqui a 2 semanas, essa pessoa não vai passar nada mais a ser que um colega. Entendeu? Então, Jesus tem que ser isso mesmo, tem que ser trabalhado todos os dias. Jesus, ele quer ter intimidade com a gente, entendeu? Voltando ali rapidinho no tópico que você falou, de que os jovens... Caramba, esse último tópico das desculpas que você falou, Sim. da versão, eu acho muito interessante. Eu tinha uma Bíblia muito interessante que, no início dessa Bíblia, vinha uma página dizendo: ore, leia e medite. E acho que seria esses 3 passos. Primeiro, você ora a Deus, pede para que Ele possa te guiar nessa jornada, para Ele dar capacidade para você entender aquilo, ler, e não só ler e meditar aquilo que você leu. Se você precisar reler, você releia. Se você não precisar, releia também, que faz bem, né? Sim, quantas vezes forem necessários, o importante é você adquirir o conhecimento. Mas eu estou fazendo essa leitura, eu não vou passar para outro. O importante não é ler, li tudo, mas não. E o que você aprendeu? Nada. O importante é você ler e entender. Mesmo que você ali fique lendo aquela passagem por vários dias, você precisa ter o conhecimento, entender o que o Senhor quer falar ao seu coração. A palavra do Senhor, ela se renova diariamente. Todo dia o Senhor tem algo para falar ao seu coração. Então, hoje eu li esse capítulo aqui, mas não entendi muito bem. Amanhã eu vou ler de novo. O Senhor falou comigo hoje, o Senhor vai falar comigo amanhã, porque Ele está vendo o meu interesse em buscar o conhecimento. Ele está vendo o meu interesse em criar e manter um relacionamento com Ele. Então, a gente precisa ter esse entendimento que essas desculpas não podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Você precisa mudar. Se isso hoje está te atrapalhando, te impedindo de viver um relacionamento com Deus, vire essa chave. Entenda que o Senhor quer um relacionamento com você e, para isso, você precisa tomar uma atitude e mudar o que está de errado na sua vida hoje. Voltando a esse tópico aí que você falou da desculpa aí. Caraca, eu esqueci. A desculpa de não ter influência. Sim, não ter exemplo, falta de exemplo. Exemplo, assim, a salvação ela é pessoal sua, mano. Você não vai depender de pastor, nem de amigo, nem de influência nenhuma para ir para o céu, né? Sim, a salvação é individual. Deus, ele não tem netos, ele tem filhos. Então, se seu pai e sua mãe não são cristãos, e você, meu pai e minha mãe vão ser salvos, eu também. Não, não é assim. Você precisa criar o seu relacionamento individual, único e pessoal com o Senhor. Não, gente, não adianta. A gente precisa entender que salvação é individual. Se meu pai, minha mãe são crentes, estão ali, leem a palavra, fazem devocional, eu não posso ficar parada. Tá tudo bem. Eu vou para o céu e está tudo certo porque meus pais são crentes. Não, não é assim. Você precisa correr atrás do seu relacionamento com Deus. Se você correr atrás de tantas coisas, corre atrás de um trabalho para comprar algo que você quer, corre atrás de um sonho seu, por que não correr atrás do Espírito Santo para você ter a sua salvação, para você ir para o céu? Que é a melhor coisa que vai acontecer com a gente, é a eternidade. É passar a eternidade ao lado do Senhor. Então, corra atrás disso, se dedique. Busque ao Senhor, busque o Espírito Santo, busque esse relacionamento, busque a constância, busque o entendimento da palavra. Quer dizer também assim, você tem Espírito Santo, você tem tudo, mano. Vou citar um exemplo de você. Nunca vai ver um pastor, alguém
passando necessidade na vida física. Jesus vai te dar o necessário para você viver, mano, para você sobreviver, mas não vai deixar você também lá na vala, lá, passando necessidade. Então, se você tem Jesus Cristo, você tem tudo, mano. No meu ponto de vista, é assim. Sim, a palavra diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está ali buscando um relacionamento com o Senhor, se dedicando, lendo a palavra, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, o Senhor vai suprir todas as necessidades da sua vida. Quando você se dedica, quando você tem o coração queimando ali por mais da presença de Deus, por mais conhecimento da palavra, para ter intimidade, cada dia mais intimidade com o Senhor está vendo. E se você estiver precisando de algo, não se preocupa. O Senhor vai prover, porque Ele vê o seu coração sedento por Ele. Ele vê que você abdica de várias coisas para estar ali em um relacionamento com Ele, para estar ali. Às vezes você deixa de comprar um tênis, uma blusa, para comprar uma Bíblia. O Senhor está vendo o seu interesse em adquirir o conhecimento. E Ele vai prover em todas as áreas da sua vida. Basta você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, buscar ao Senhor, que Ele vai prover em todas as áreas. Bom, então, Fernanda, se eu, como adolescente, chego para você e falo: caramba, Fernanda, não tenho vontade nenhuma de nem ler a Bíblia, nem orar. Passa um passarinho pela minha janela, eu me distraio, não consigo sentar e orar. Que conselhos você poderia estar me instruindo? Então, a primeira coisa que eu te diria é: não espere pela vontade de ler a Bíblia, não espere pela vontade de fazer o seu devocional, porque a vontade não vai vir. Ai, acordei, quero ler 50 capítulos da Bíblia e entender tudo, vou passar o dia. Não, você não vai ter essa vontade. O que você vai fazer? A primeira coisa, você sempre vai orar e pedir: Senhor, me ajude a não me desconcentrar, me ajude a estar aqui. Eu estou aqui buscando o Senhor, procurando conhecer mais do Senhor, entender da sua palavra. Então, me ajude a entender o que está escrito, me ajude a não ter distrações. E eu estou aqui, querendo ouvir a sua voz. E você vai, e mesmo sem vontade, você vai lá e vai fazer. A gente precisa tomar a iniciativa. Se eu quero algo, eu preciso correr atrás. Se eu quero uma mudança, eu preciso fazer por onde. E se eu quero mudar minha vida com Deus, mudar minha vida devocional, eu preciso virar essa chave. Eu preciso falar: eu vou fazer. Eu estou sem vontade, mas eu vou fazer. E aos poucos, dia após dia, você ali, fazendo. Aquilo vai ser um hábito, uma prática na sua vida. E vai chegar uma hora em que você não vai conseguir ir dormir se você não tiver feito o devocional. Aquilo vai ficar, você vai se sentir incomodado por não fazer, porque você já vai ter criado um relacionamento com o Senhor e você vai precisar alimentar esse relacionamento. E aquilo vai ser algo que vai te deixar feliz. Nossa, eu fiz meu devocional, glória a Deus, como o Senhor falou comigo. Mas não é para você, fiz meu devocional e ir lá postar no Instagram todo dia. Aqui, eu sou constante. Não, é você e Deus, é o secreto, o relacionamento do secreto que você vai ter com o Senhor. Tem coisas que o Senhor vai falar com você no secreto que é só para você. E na hora certa, você vai poder liberar, vai poder comunicar a outras pessoas, mas tem coisas que o Senhor vai falar no secreto com você, que é para você falar para um amigo, que é para você dar uma palavra na igreja, que é para você compartilhar com outras pessoas. E mais uma dica que eu te dou: todas as distrações que você sabe, tudo aquilo que você sabe que é uma distração na sua vida, você vai tentar tirar. Eu sento perto da janela do meu quarto, e passa o ônibus, passa o carro, passa a pessoa, vai para outro lugar. Vá para um lugar onde você não tenha nenhuma distração. Vá para um lugar que esteja só você e o Senhor. Mas eu só posso fazer no seu quarto. Fecha a cortina, fecha a janela. Então, vira de costas para a janela.
faça alguma coisa, tenha uma mudança, para que você consiga fazer seu devocional sem distração. A distração vem, vai vir. Às vezes você vai abrir sua Bíblia, o telefone vai tocar, a campainha vai tocar, alguém vai te chamar. Mas, espera aí, fechei a porta do meu quarto. Espera aí, todo mundo. Espera aí, dá um desliga no mundo e fala, agora é só eu e Deus. Agora não tem interrupção, nada que vai impedir o meu momento com Deus. Coloca o celular na sala e vai para o quarto, faz alguma coisa. Fala para todo mundo, ninguém me interrompe agora. Agora é a hora do meu devocional. Agora é a hora que eu vou buscar me relacionar com o Senhor. Agora é a hora que o Espírito Santo vai falar comigo. Então, faça isso. Tente tirar todas as distrações, tudo aquilo que te impede. Ah, mas eu não tenho onde fazer meu devocional, não tenho um lugar silencioso, eu não tenho um lugar tranquilo. Vai para o banheiro, faz de madrugada, dá um jeito. A gente cria muita desculpa para as coisas de Deus e faz muito pouco para buscar o Senhor. A gente faz muito pouco para se dedicar realmente para querer ter um relacionamento com o Senhor. A gente faz muito pouco. A gente quer tudo muito fácil. Mas no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa buscar. O Senhor está de braços abertos, sim, para a gente. Ele está esperando a gente ir até Ele. A palavra diz, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então, se a gente buscar o Senhor, Ele vai se revelar a gente. Não adianta eu falar, eu quero que o Senhor fale comigo, se eu não o busco. Eu preciso buscar. A palavra diz isso, o que eu acabei de falar. Se a gente busca, o Senhor vem até nós. A gente precisa se dedicar. E até às vezes renunciar coisas para ter esse momento com o Senhor. Mas tenha certeza que todo esforço, que toda renúncia vai ser muito valioso, porque vai acrescentar de uma forma tremenda na sua vida espiritual. E o Senhor está vendo a sua fome, a sua sede da palavra, de ter um relacionamento com Ele. Uma pergunta rapidinho. Como que é para você ser membro de uma igreja grande? Tipo, você não fica deslocado dentro da igreja? Então, minha igreja ela é grande, mas graças a Deus a gente tem vários departamentos dentro da igreja. E meus pastores, eles são maravilhosos, que eles pensam em colocar todo mundo, para que todo mundo possa fazer alguma coisa dentro da igreja. Então, se você chegar lá, vai ter departamento para tudo que é gosto. Você vai poder, se você quiser, trabalhar no departamento do UNA, que é o departamento que discipula pessoas, você pode. Se chega um adolescente, você vai ter diversas galeras, os jovens. Então, vão ter diversas áreas que você pode atuar. A igreja é grande, mas nós, como os princípios da igreja são unidade, visão, autoridade e palavra de Deus. E algo que a gente tem muito forte é a unidade. Nós somos um só corpo, uma só igreja. Nós estamos todos juntos ali para fazer a obra de Deus. E a gente tem, cada departamento é liderado por pessoas maravilhosas que estão ali para ajudar. Então, ninguém fica perdido. Eu trabalho no departamento de mulheres. No departamento de mulheres tem mulheres abençoadas que estão ali para ajudar, para colocar as mulheres que estão na igreja. Tem o nosso grupo. Apesar de ser uma igreja muito grande, a gente tem um grupo no WhatsApp. 500 mulheres, nós estamos lá. E todo dia o grupo é alimentado com devocional, com palavras que edificam a nossa vida, com testemunhos. Então, ninguém fica deslocado. Se você quer trabalhar para o Senhor, tem a chance, tem a oportunidade. Porque o nosso pastor preza muito, meu pastor Silas Malafaia, preza muito por essa união da igreja. E minha pastora também, eles sempre estão preocupados se está tudo funcionando perfeitamente, se está todo mundo conseguindo trabalhar. E, sim, todos os cultos têm voluntariado, tem os obreiros. Então, assim, tem diversos departamentos. Ninguém fica de fora. Se você quer trabalhar, tem trabalho, tem o que fazer, porque é uma igreja que preza pela unidade. Todo mundo tem
a sua oportunidade de trabalhar, de estar ali, fazendo algo para a obra do Senhor. Então já sabe, né? Você que está assistindo, você que mora na Penha, se você está em busca de alguma igreja, vá para a DEVEC, que você vai ser muito bem recebido e muito bem encaixado nos planos da igreja, que você vai fazer a diferença. Então, Fernanda, mais uma pergunta aqui para você. Você mencionou que você é filha de pastor. Como que isso influenciou na sua vida, ter esse convívio com os pastores tão de perto? Então, eu sempre cresci com um exemplo muito grande de pais que se dedicam intensamente ao reino. E, às vezes, tem muitas pessoas que, mas não é diferente em casa e na igreja. Não, é a mesma coisa, é a mesma palavra, a Bíblia funciona da mesma forma. Se tem que puxar a orelha, vai puxar a orelha, porque a palavra diz isso, isso, isso. Então, eu sempre fui muito ensinada com base no que a palavra diz. Sempre foi, olha, filha, a palavra diz isso aqui, isso aqui. Isso aqui é errado, isso aqui está certo. E sempre foi assim, eu sempre tive um exemplo muito grande dentro de casa. Meus pais não eram só pastores de palco, não, na igreja, só ali no altar, não. Sempre pastores que procuram ensinar com base na palavra. Se precisa corrigir, vai corrigir, porque é o que a palavra diz. Eu cresci sendo ensinada pela palavra do Senhor. Eu cresci com princípios da igreja e eu sempre vi meus pais buscando conhecimento da palavra. Meu pai buscando aprender hebraico, entendia hebraico, ele falava hebraico, ele sempre buscando conhecimento, cada vez mais conhecimento na palavra. Então, assim, sempre estudando. Eu sempre vi meu pai estudando a palavra, sempre buscando, dedicando horas e horas, lendo a Bíblia, orando, buscando um relacionamento com o Senhor, jejuando, indo ao monte. E minha mãe também, sempre lendo a palavra. Filha, leia a palavra, vamos ler a palavra junto? Vamos orar? Deu meia-noite, vamos orar? Vamos orar agora, filha? Vamos ler a palavra? Sim, sempre buscando o que o Senhor quer falar, sempre buscando ouvir a voz do Senhor. Então, eu sempre tive esse exemplo muito grande. E apesar de ter uma cobrança, porque filho de pastor, eu vou ser sincera, tem cobrança. Mas meus pais fizeram ser algo leve. Porque eu nunca tive aquele peso. Ai, meu Deus, sou filha de pastor. Porque eu sempre fui ensinada. A minha vida era aquilo. Eu sempre fui ensinada com base na palavra. Então, eu estava em casa, era a palavra. Estava na igreja, era a palavra. Então, não tinha essa preocupação. Ai, estou na igreja, tem que fazer isso, isso, isso. Não, porque já era um costume, já era um hábito. Porque eu já tinha isso dentro de mim. Eu já tinha a palavra dentro de mim. Então, tudo na minha casa sempre foi baseado na palavra. Sempre. Os princípios, tudo baseado no que a palavra diz, naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Bom, você mencionou que você é líder das mulheres da sua igreja, mas eu queria te perguntar, voltado mais para a área aqui dos adolescentes. O que você acha que um líder de adolescentes não pode deixar de ter? Então, o líder de adolescente não pode deixar de ser cheio do Espírito Santo. O líder de adolescente, ele precisa ter conhecimento da palavra, ele precisa buscar cada dia mais o Espírito Santo para ser exemplo para os seus adolescentes. Porque se um líder, ele não busca o Espírito Santo, como que o adolescente vai buscar? O adolescente está ali na igreja, o líder nossa, meu líder faz isso, vou fazer. Tem muitos adolescentes dentro da igreja que não tem uma base em casa e procura essa base na igreja e vai procurar essa base no líder. Se o líder não lê a palavra, se o líder não ora, se o líder não busca, como que o adolescente vai fazer? Então, o líder, acima de tudo, ele precisa ter o Espírito Santo. Ele tendo o Espírito Santo, ele vai ser um exemplo maravilhoso para os adolescentes, para aqueles adolescentes que não têm referência dentro de casa. Ele vai estar ali amando aquele adolescente, cuidando, e aquele adolescente vai ver, nossa, meu líder é cheio do Espírito Santo, eu quero ser assim. E aquilo vai motivar aquele adolescente a buscar e a ser cada vez mais cheio do Espírito Santo.
Porque o adolescente, eu acho que ele sempre busca alguma influência, ele sempre busca alguém que ele possa meio que se idolatrar. E o líder, ele é isso, é alguém que o adolescente ele quer se espelhar. Ele quer ser mais parecido com o líder e, sendo assim, mais parecido com Jesus. Sim, e o líder é alguém que o adolescente confia. Então, se o adolescente vê naquele líder uma confiança, ele vai falar, poxa, eu posso procurar aquele líder para me ajudar nesse problema. E, às vezes, outra pessoa que aquele adolescente fosse procurar ia aconselhar de uma forma, e o líder vai levar para outro caminho, para o caminho certo. Vai falar, nossa, meu líder me falou isso, vou fazer o que meu líder me falou. Então, é muito importante todos os líderes de adolescentes buscarem a presença, buscarem serem cheios do Espírito Santo. Bom, então, Fernanda, acho que todo adolescente ele chega a uma fase em que ele fica meio perdido sobre o porquê da existência dele. Então, isso seria meio que o chamado dele. Como é que um adolescente faz para saber o chamado dele, identificar o chamado dele? Algumas pessoas podem chamar isso de propósito, o propósito da vida, o chamado. Sim, então, seu propósito, seu chamado é aquilo que arde no seu coração. É aquilo que você faz e você tem uma alegria. E é aquilo que o Senhor vai te confirmar, porque o Senhor confirma. Eu entendi do meu chamado, eu tinha 3 anos de idade. E foi um culto na minha igreja, que na época era a Assembleia de Deus da Penha. Era um culto infantil. E 2 missionários falaram, vem aqui na frente, quem quer ser pastor ou missionário. E eu era muito tímida. E eu estava sentada nesse dia, foi um dia de aniversário do meu pai, e eu estava sentada no último banco com a minha mãe. E eu, muito tímida, não ia para lugar nenhum, não saía de perto dos meus pais. E nesse dia eu levantei e falei, mãe, me dá licença? Minha mãe, para quê? Eu quero ser uma pastora. Então foi o Espírito Santo ali confirmando o meu chamado. O Espírito Santo me deu a certeza. Então, se você está aí assistindo esse podcast e fala, eu preciso saber meu chamado, eu estou perdido, ore, peça ao Espírito Santo, que ele vai te confirmar, ele vai te mostrar a direção. Se você procurar, ele vai falar ao seu coração. Se você buscar, fala, Senhor, me ajude. Tenha certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, ele vai te mostrar qual é o seu chamado. Senhor, para que eu nasci? Me mostra o meu propósito, eu quero cumprir o meu propósito de vida. O Senhor vai falar com você. Porque na nossa vida, eu tenho até uma frase no meu Instagram que eu falo assim, na nossa vida, relacionamentos são uma via de mão dupla. Para que eu receba, eu preciso entregar. E assim é no nosso relacionamento com Deus. Como eu falei aqui, a gente não pode querer receber o que Deus tem de mais precioso sem entregar a Ele uma parte do nosso dia, uma parte do nosso tempo, sem entregar a Ele algo que custe para a gente. A gente precisa buscar esse relacionamento para que o Senhor também fale ao nosso coração. E se você ora, se você fala, Senhor, me ajude a descobrir o meu chamado, me ajude a descobrir o meu propósito, o Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai falar. Porque eu, com apenas 3 anos de idade, fui guiada ali pelo Espírito Santo para ir até aquele altar e orarem para quem queria ser missionário ou pastor. E eu falei ali, eu quero ser uma pastora. Eu falei para minha mãe com apenas 3 anos. Isso é a prova que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo mostra a direção. Porque foi totalmente o Espírito Santo ali. Compreendi, Fernanda. Então, para encerrar, vou deixar uma última pergunta. Que conselho você daria para um adolescente? Então, eu queria falar mais uma coisa antes de dar esse conselho para os adolescentes. Eu queria falar rapidinho dos benefícios do devocional para a vida espiritual, mas não só espiritualmente. Cientificamente, eu separei aqui a importância de ler a palavra, da leitura da palavra, da busca pelo Espírito Santo na nossa vida. Espiritualmente, quando você faz o seu devocional, você vai ter intimidade com o Senhor. Você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir conhecimento, você vai aprender a tomar as decisões certas para a sua vida. Você vai ter conselhos para toda a sua vida, porque a palavra é mais atual que o jornal de amanhã.
A palavra tem resposta para tudo, a palavra fala sobre tudo. Então, tudo que você quiser, tudo que você tiver dúvida, você vai encontrar na palavra. E isso você só vai encontrar se você procurar ler a palavra, se você procurar o conhecimento, se você procurar o entendimento da palavra. E cientificamente, reduz depressão, reduz ansiedade, menos envolvimento com comportamentos de risco, como o uso de drogas e pornografia, enriquece a mente e diminui as chances de desenvolver doenças neurodegenerativas. São benefícios. São diversos benefícios. Então, é muito importante fazer o devocional, porque eu separei esses benefícios cientificamente, porque tem muita gente que fala, só vida espiritual. Não. Tem a prova científica que o devocional vai trazer benefícios para todas as áreas da sua vida. A ciência, que fala muitas coisas que não estão dentro da palavra, tem a prova que os benefícios do devocional para a nossa vida. Tem a prova que ler a palavra, buscar o Senhor, fazer o devocional, agem em todos os nossos sentidos, agem em todas as áreas. Então, por quê? Se a ciência reconhece isso, por que você vai continuar deixando de fazer o seu devocional? Obviamente. Agora, a pergunta. O conselho para os adolescentes. Então, eu tenho 2 conselhos para vocês. O primeiro conselho é, muita gente fala sobre faça de Deus sua prioridade, faça do seu relacionamento com Deus sua prioridade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus não deve ser sua prioridade. Calma, não se assuste. Na nossa vida, a gente tem muitas prioridades. Só que Deus, Ele é um. Deus é único. Deus, Ele se revela como único e exclusivo para o seu povo. Não há outro como Ele, não há ninguém acima dEle. Então, por Ele ser um, a gente precisa agir com essa unidade, com essa exclusividade no nosso relacionamento com Ele também. Ele é exclusivo. Ele não deve ser apenas mais uma das prioridades da nossa vida, porque a gente tem muitas prioridades. Minha prioridade é minha família, minha prioridade é eu trabalhar, minha prioridade é minha saúde. Mas e Deus? Ele sendo um, Ele não pode estar ali dentre tantas outras prioridades. Então, eu te digo, faça do seu relacionamento com Deus algo exclusivo. Entregue para o Senhor exclusividade. Faça dele exclusivo na sua vida. E não coloque ele como mais uma prioridade. Então, esse é o primeiro conselho. Exclusividade com o Senhor. E o segundo conselho é um versículo que se encontra em Salmo 119, versículo 15 e 16, que diz assim: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então, esse versículo fala sobre meditar na palavra do Senhor, cumprir as leis que o Senhor nos dá e estar ali sempre meditando na palavra, sempre buscando a face do Senhor, sempre buscando conhecimento e nunca se esquecer da palavra. A gente precisa guardar a palavra do Senhor para usá-la diariamente, em todo lugar. Está na escola, use a palavra. Tenha atitudes que condizem com a palavra. Tenha atitudes que condizem com o verdadeiro cristão. Está fazendo qualquer coisa, lembra da palavra, medite na palavra. Nunca esqueça do que a palavra diz. Recebeu uma oportunidade errada? Não, isso não está certo. A palavra diz isso, isso, isso. Então, sempre siga toda a sua vida, sua caminhada com o Senhor, sua caminhada diária, seja lá onde for, se baseando na palavra, se baseando no que a palavra diz, que eu tenho certeza que você terá vitória na sua vida. Então é isso. Vocês vão ficando aqui com mais um VPTIM Podcast. Fernanda, eu gostaria de estar deixando o seu @ do Instagram, o @ da sua igreja. Sim, eu quero mandar um abraço para minha mãe, minha melhor amiga, incentivadora.
Também quero mandar um abraço para os meus pastores, minha pastora Elisete Malafaia e meu pastor Silas. E agradeço a vocês também pelo convite. E meu Instagram é @devocionaldafé_. Me siga lá no Instagram, eu posto conteúdo diariamente, falando sobre devocional. E eu tenho certeza que você será abençoado. E se tiver alguma dúvida também, pode me chamar no direct, que eu te ajudo, te auxilio com o devocional. Tem o grupo de devocional para mulheres, 31 dias sendo constante com o devocional. Então, se você também tiver interesse em participar desse grupo, entra lá no meu Instagram, que eu posto todas as informações. E em breve nós teremos mais um grupo. E será um prazer receber você por lá. Será um prazer te ajudar nessa caminhada com o devocional. Será um prazer tirar suas dúvidas. E Deus te abençoe. Muito obrigada a vocês pelo convite. A igreja de vocês é uma bênção e foi um prazer participar desse podcast. Obrigado você, Fernando, que pôde estar aqui presente conosco. Então, para você que está vendo esse podcast, não tem desculpa. O @ da Fernanda está aí. Você tem uma pessoa que está disposta a te ajudar, disposta a te ouvir, mediante a qualquer dificuldade que você tem. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e fique atento que na próxima segunda-feira teremos novamente o nosso VP Team Podcast. Boa noite.